O que você e eu estamos prestes a desvendar começou há 3 dias, quando um silêncio incômodo se abateu sobre a Praça de São Pedro, revelando um segredo que o Vaticano ainda se recusa a explicar por completo. O Papa Leão XIV caminhou resoluto até um ponto específico daquele pavimento de pedra, que milhares de turistas pisam diariamente, sem fazer ideia do significado ali oculto. Ele parou de repente, ajoelhou-se e permaneceu ali por tanto tempo que seus seguranças começaram a trocar olhares de pura tensão. Ao se levantar, suas feições carregavam uma gravidade silenciosa. Quem estava perto percebeu que ele parecia um homem tomado por uma decisão sem volta. Esta é a investigação do que provocou aquele ato e das engrenagens ativadas nos bastidores. Se você acompanha nossas investigações, sabe muito bem que não trabalhamos com boatos ou teorias infundadas. Tudo o que vamos revelar aqui foi extraído de cronogramas oficiais documentados, comunicados internos do Vaticano e relatos diretos de testemunhas que estavam presentes naquele exato momento. Este quebra-cabeça nunca foi montado dessa forma antes. O que Leão XIV iniciou naquela praça há 3 dias ainda está em pleno andamento. E nós estaremos atentos para quando o próximo capítulo vier à tona. Mas, para compreendermos de verdade o que aconteceu sobre aquelas pedras de São Pedro, precisamos voltar ao início de tudo e examinar o fardo oculto que Robert Francis Prévost carrega desde o momento em que assumiu o papado. Quando foi eleito, no dia 8 de maio de 2025, o então cardeal Robert Prévost caminhou até a varanda da Basílica de São Pedro e proferiu palavras que deixaram os analistas do Vaticano completamente intrigados. Ele ignorou o tom festivo habitual. Em vez de abrir o discurso com as tradicionais mensagens de júbilo e gratidão, ele preferiu focar imediatamente na gravidade daquela nova realidade. O novo pontífice recorreu a uma expressão em latim muito específica, cujo significado apontava para a consciência dolorosa do preço que aquela mesma cadeira cobrou de seus antecessores. Para a imprensa da época, tratava-se apenas de humilde retórica eclesiástica. Mas a verdade por trás daquelas palavras era muito mais sombria. No entanto, fontes próximas ao pontífice garantem que havia algo muito mais profundo em sua mente. Robert Prévost passou as semanas que antecederam o conclave obcecado pela figura de João Paulo II. Ele não pensava apenas em seu imenso legado espiritual, mas em uma tarde fatídica de maio de 1981. Naquela quarta-feira, nesta mesma praça, um homem chamado Mehmet Ali Agha ergueu uma pistola e disparou 4 vezes contra uma multidão de fiéis. 2 desses tiros atingiram o Papa João Paulo II. Ele sobreviveu por milagre, após ser levado às pressas para o Hospital Gemelli, tendo perdido quase 3/4 de seu volume de sangue, em um episódio que marcaria a história moderna. Os cirurgiões que o operaram relataram mais tarde que a trajetória do projétil desviou de todos os órgãos vitais com uma precisão inexplicável pela ciência. O próprio João Paulo II declarou abertamente que sabia qual força divina havia guiado aquela bala. Ele atribuiu sua salvação a Nossa Senhora de Fátima, já que o atentado ocorreu em 13 de maio, dia da festa mariana. Robert Prévost conhecia cada detalhe histórico desse drama, mas havia um ponto específico que ele não conseguia parar de analisar antes e depois de sua eleição. E não era o milagre físico da sobrevivência do pontífice polonês
que o fascinava tanto. Mas o que aconteceu anos depois, quando João Paulo II visitou o atirador na prisão? O pontífice sentou-se frente a frente com o homem que tentara assassiná-lo e ofereceu seu perdão sincero em uma cela fria. Contudo, o teor exato daquela conversa jamais foi revelado de forma satisfatória ao mundo. Embora comunicados oficiais tenham sido emitidos, pairava no ar a forte suspeita de que os segredos daquele diálogo continuavam trancados a 7 chaves. Robert Prevost, moldado por anos de investigação histórica no dicastério para os bispos em Roma, possuía um rigor intelectual implacável. Ele não aceitava narrativas lacunares. Para a mente analítica de Prevost, aquele emblemático encontro entre o Papa e Mehmet Ali Adka escondia um mistério que ainda precisava ser desenterrado. Durante os últimos meses de vida do Papa Francisco, Prevost usou seu acesso privilegiado para vasculhar os cantos mais silenciosos dos arquivos do Vaticano, onde deparou-se com um documento revelador. Aqui, você e eu precisamos ser extremamente precisos, pois não se tratava de um arquivo secreto de espionagem, mas sim de uma carta pastoral manuscrita pelo próprio João Paulo II, arquivada de forma tão discreta que só seria encontrada por quem soubesse exatamente o que procurar. Escrito 2 dias após a histórica visita à prisão, o texto não descrevia o que foi falado naquela cela, mas sim o que o pontífice de fato sentiu no nível mais íntimo ao encarar seu algoz. Nas linhas finais daquela correspondência, João Paulo II escreveu um pensamento que mudaria a vida de Robert Prevost para sempre. Embora o teor exato continue em segredo, fontes relatam que a mensagem afirmava que o perdão concedido em segredo absoluto, sem testemunhas ou registros oficiais, é a força mais devastadora que existe. Ele não exige nada em troca e concede libertação total ao perdoado. No entanto, essa verdade traz um peso aterrorizante, pois transfere toda a responsabilidade espiritual ao perdoador. Quando Robert Prevost assumiu o nome de Leão XIV e subiu ao balcão em 8 de maio de 2025, era essa terrível lição que dominava seus pensamentos. Aquele desabafo sob o fardo cobrado de seus predecessores não era apenas um floreio retórico. O novo pontífice pensava em um homem específico que havia compreendido de forma dolorosa o real significado de liderar a Igreja, registrando esse peso em uma carta oculta por ser pessoal demais ou por ele ainda não saber o que fazer com tal revelação. Durante seu primeiro ano de pontificado, Leão XIV seguiu os protocolos esperados de um papa. Ele viajou pelo mundo, concedeu audiências e assinou decretos importantes, equilibrando-se na imensa complexidade de gerir uma instituição que funciona ao mesmo tempo como fé, Estado soberano, força diplomática e herança cultural da humanidade. O novo Papa demonstrou uma habilidade surpreendente na gestão da máquina eclesiástica, decepcionando os críticos que duvidavam de sua capacidade de gerenciar o peso burocrático do Vaticano. No entanto, ele guardava um segredo que intrigava sua própria escolta de segurança. Longe dos holofotes, Leão XIV desenvolveu o hábito misterioso de caminhar pela Praça de São Pedro nos momentos de menor movimento do dia. Ele preferia as horas em que o local abrigava apenas pequenos grupos de peregrinos, turistas dispersos ou estudantes,
evitando as multidões barulhentas das grandes celebrações litúrgicas, para poder andar livremente e observar o ambiente com uma atenção quase obsessiva. Durante essas andanças silenciosas, o pontífice sempre seguia em direção à mesma área da praça, no lado direito de quem olha para a basílica, onde as colunatas começam a se curvar. Foi exatamente ali que, em 13 de maio de 1981, os disparos ecoaram contra João Paulo II, enquanto ele acenava de seu veículo aberto. Durante todo o seu primeiro ano, Leão XIV apenas reduzia levemente o passo ao passar por aquele solo sagrado. Um detalhe sutil que sua equipe tática aprendeu a prever sem chamar atenção. Parecia um ato sem importância para olhos desavisados. Mas há 3 dias, em 11 de maio de 2026, essa rotina rígida foi quebrada. A precisão das datas aqui é crucial para compreendermos a dimensão da história. Faltavam 2 dias para o aniversário do atentado contra João Paulo II e para a tradicional celebração de Nossa Senhora de Fátima. Mas há outro fator que a imprensa global ignorou por completo. Em março de 2026, Leão XIV tomou uma iniciativa diplomática ousada ao abrir canais formais de comunicação com o governo da Turquia a respeito de Mehmet Ali Agca. O ex-atirador, hoje em seus quase 70 anos, foi solto da prisão italiana no ano de 2000, extraditado para seu país e libertado sob condicional em 2006, vivendo desde então como um cidadão comum. Nas últimas décadas, Agca deu diversas entrevistas bizarras, escreveu memórias confusas e alimentou teorias desconexas sobre quem realmente ordenou o ataque. Oficialmente, o Vaticano classificou a reaproximação com as autoridades turcas, promovida por Leão XIV, como mero esforço pastoral rotineiro de diplomacia internacional. Sob essa ótica oficial, a explicação fazia certo sentido técnico, dada a constante preocupação da Santa Sé com as minorias cristãs na Turquia. Porém, nos corredores mais reservados do Palácio Apostólico, as poucas pessoas que conheciam os termos exatos daquela troca de correspondências sabiam muito bem que não havia absolutamente nada de rotineiro ali. Tudo começou com uma mensagem enviada sob o mais absoluto sigilo. O Papa Leão XIV enviou uma consulta informal, questionando se o atirador Mehmet Ali Agca estaria disposto a receber uma visita sua. Longe dos holofotes do público e da imprensa, essa delicada aproximação ocorreu por meio de canais diplomáticos altamente secretos, desenhados especificamente para esse tipo de assunto ultrassensível. O pedido foi formalizado e a expectativa tomou conta do pequeno círculo papal. No dia 11 de maio, há apenas 3 dias, a resposta finalmente chegou às mãos do pontífice. Embora o teor exato das palavras permaneça guardado a 7 chaves, fontes internas confirmam que a chegada daquela mensagem alterou drasticamente o clima tenso que se instalou nos aposentos papais. Naquela mesma tarde, sob um sol que começava a baixar, Leão XIV caminhou em direção à Praça de São Pedro. Ele estava cercado por seus guarda-costas habituais, movendo-se entre a multidão de fiéis, como já havia feito dezenas de vezes antes. Mas algo quebrou a rotina no ponto exato onde ele costumava apenas diminuir o passo. Ele parou completamente. Sem qualquer aviso prévio ou gesto para atrair atenção, o pontífice simplesmente estancou no lugar. Diante de testemunhas perplexas, em meio ao burburinho constante da praça,
ele se ajoelhou sobre as pedras frias. Um dos guardas suíços confessou mais tarde que o pânico tomou conta da equipe, pois um ato imprevisto assim aciona protocolos rígidos de segurança nacional. Contudo, estava claro que o Papa agia com total serenidade e intenção. O pontífice estava focado em um propósito íntimo e profundo. De cabeça baixa, ele movia os lábios em silêncio, proferindo palavras inaudíveis para os que o cercavam. Uma turista vinda do Brasil, que estava a apenas 4 metros de distância e que relatou o ocorrido a um portal católico de notícias, admitiu que não compreendeu o que via, mas sentiu o ambiente mudar de forma inexplicável. Sendo uma pessoa contida, ela achou difícil descrever a sensação, mas afirmou que o ar parecia ter ficado mais denso e carregado de uma realidade quase palpável. Naquele silêncio que parecia eterno, o líder da igreja permaneceu de joelhos por um intervalo de tempo que os presentes estimaram entre 2 e 4 minutos, desafiando a pressa do mundo exterior. Ajoelhar-se em público sobre paralelepípedos duros por tanto tempo é um esforço físico notável, capaz de atrair todos os olhares. Conforme os segundos passavam, um círculo de silêncio absoluto se formou ao redor do Papa, enquanto a multidão, aos poucos, paralisava diante da cena. Ao se levantar, ele evitou olhar ao redor ou fazer contato visual com os fiéis atônitos. Ele apenas fez o sinal da cruz com reverência e seguiu seu caminho, escoltado de perto pelos agentes de segurança. No entanto, aquele episódio estava longe de terminar. Ao retornar ao seu escritório privado, Leão XIV convocou imediatamente um arquivista do acervo histórico do Vaticano, exigindo que lhe trouxessem a pasta secreta sobre João Paulo II, a mesma que ele havia descoberto antes de ser eleito. O pontífice permaneceu trancado com aqueles papéis confidenciais por 3 horas consecutivas. O que exatamente ele buscou ou refletiu nesse período ainda permanece um mistério, guardado pela inteligência do Vaticano. Contudo, o resultado desse isolamento tornou-se evidente quando ele chamou seu secretário particular para ditar uma carta extraordinária. Não se tratava de uma encíclica ou de um comunicado burocrático oficial, mas sim de uma mensagem pessoalizada, finalizada com anotações de próprio punho, revelando uma urgência humana indescritível. O destinatário era ninguém menos que o próprio atirador, Mehmet Ali Agca. Esse é um ponto da investigação que evoca sentimentos conflitantes e profundos na opinião pública, exigindo de nós uma pausa para a reflexão. Entender a decisão de um Papa de escrever diretamente ao homem que tentou assassinar seu predecessor não é uma tarefa simples. Quando João Paulo II visitou Mehmet Ali Agca na prisão, haviam-se passado mais de 2 anos desde o atentado, permitindo um longo período de discernimento espiritual em um ambiente vigiado e seguro. A iniciativa atual de Leão XIV, no entanto, segue um caminho totalmente distinto. Ele nunca foi alvo de tiros. O Papa agora escreve para um idoso livre há décadas, que vive à margem de uma fama sombria e constante. Por que agir justamente agora? O que motiva Leão XIV, um homem sem feridas físicas causadas por aquele crime, ou qualquer trauma pessoal direto a processar nessa história dramática? As pistas que temos indicam que a resposta está diretamente ligada à carta encontrada nos arquivos secretos do Vaticano. Naquele papel,
João Paulo II teorizou que a essência do perdão reside inteiramente em quem o concede, e não em quem o recebe. Ao ler essa reflexão profunda e assumir o pontificado, Robert Prevost passou seu primeiro ano concluindo que o antecessor havia iniciado um processo histórico que nunca foi propriamente encerrado. Aquela icônica conversa na cela da prisão teria sido apenas o capítulo inicial de uma obra inacabada. Sentindo o peso de sua posição, o novo pontífice percebeu que cabia a ele, como atual herdeiro do trono de Pedro, e sem exigir compensações pessoais, dar o ponto final a esse ciclo aberto no passado. Esse tipo de postura papal caminha em uma linha tênue entre a espiritualidade profunda e uma audácia quase arrogante. No entanto, transitar por esses extremos complexos parece ser a própria vocação dos grandes pontífices da história. A carta foi enviada discretamente, através dos mesmos canais que contataram as autoridades da Turquia. Em menos de 48 horas, ou seja, nos últimos 2 dias, um aviso de recebimento retornou, confirmando que a mensagem fora entregue. Surpreendentemente, o intermediário relatou que a reação do destinatário foi carregada de uma emoção profunda e sincera. Vale notar que o comportamento de Mehmet Ali Agca sempre foi visto como instável, calculista e bizarro, desafiando a análise de qualquer especialista em segurança. Durante seu julgamento, ele declarou ser o enviado de uma grande conspiração geopolítica global, enquanto, anos depois, alegou ser um mensageiro divino. Em seus depoimentos, alternavam-se momentos de aparente desorientação mental crônica e de uma fria inteligência estratégica, às vezes em uma única entrevista. No entanto, as informações obtidas pelos nossos canais indicam que o retorno recente não tem relação com jogadas ensaiadas. O diplomata responsável pela entrega usou a expressão italiana commosso para descrever o estado de espírito do atirador, indicando que ele foi profundamente tocado. É exatamente nessa situação que nos encontramos hoje, no dia 14 de maio de 2026. A carta foi entregue e a resposta inicial já foi dada. O rumo dos acontecimentos a partir de agora permanece indefinido. Ainda não se sabe se o Papa Leão XIV tentará um encontro pessoal, face a face, com o ex-membro do grupo extremista, ou se essa troca silenciosa de correspondências tomará rumos imprevistos pelos analistas. O silêncio do Vaticano sobre o caso é absoluto, e nenhum comunicado oficial foi emitido à imprensa mundial. Os poucos cientes desses fatos estiveram nos bastidores diplomáticos ou ouviram relatos diretos do próprio pontífice em conversas reservadas, que ele mesmo permitiu que vazassem de forma sutil. Talvez ele compreenda que grandes gestos precisam de testemunhas, mesmo sob sigilo absoluto. Contudo, há uma segunda vertente nessa trama investigativa, que exige igual atenção de nossa parte. No mesmo período em que o pontífice se ajoelhava diante do público, a data de 13 de maio se aproximava rapidamente no calendário litúrgico. Leão XIV havia traçado em segredo uma viagem urgente, cujo plano só veio à tona nas últimas 24 horas de forma oficial. Trata-se de uma ida imediata ao Santuário de Fátima, em Portugal, agendada exatamente para o dia de amanhã, aniversário do famoso milagre e do atentado histórico de 1981. Essa atitude encontra precedentes marcantes na história da Igreja. O próprio João Paulo II
esteve no santuário português em diversas ocasiões cruciais, destacando-se a visita de 1982, quando ofereceu o projétil que o feriu para ser cravado na coroa da imagem mariana. Aquele projétil continua incrustado na coroa de ouro da estátua mariana, um pedaço letal de chumbo que atravessou carne humana e foi transformado em objeto sagrado de profunda devoção. Os planos reais de Leão XIV para o dia de amanhã em Fátima ainda são mantidos sob estrito sigilo pontifício. Sabe-se apenas que ele presidirá a celebração da Santa Missa no santuário e rezará solitário aos pés da imagem histórica. Contudo, assessores próximos revelam que o Papa levará consigo um artefato não revelado na comitiva. Especula-se nos corredores do Vaticano que o objeto secreto seja justamente a carta pessoalíssima que ele retirou dos arquivos de João Paulo II. Ele pode decidir depositá-la ali para sempre, ou ler seus trechos mais impactantes durante a homilia. Ou talvez o mistério seja ainda mais profundo do que imaginamos. É justamente na fronteira, onde a certeza racional termina, que os símbolos mais poderosos ganham vida própria no cenário da fé. O que você e eu estamos testemunhando o Papa Leão XIV realizar nestes últimos dias transcende qualquer análise pragmática ou puramente técnica do Vaticano. Em termos institucionais, trata-se de um esforço pastoral extremo para encerrar um ciclo doloroso de um antigo criminoso internacional. No entanto, ao usar sua presença física, datas carregadas de história e uma rica linguagem simbólica milenar que a Igreja Católica domina com maestria, ele busca transmitir uma mensagem universal de reconciliação que as palavras humanas simplesmente não conseguem expressar. Hoje, você e eu vamos analisar um gesto que desafia qualquer lógica prática. Ao se posicionar exatamente no local onde seu predecessor foi quase morto a tiros, o pontífice ajoelha-se sobre o chão frio. Através desse movimento físico, ele comunica algo profundo, impossível de ser capturado por um comunicado de imprensa oficial. Seu corpo expressa que aquela ferida histórica ainda não cicatrizou, sugerindo que traumas persistem até que alguém decida, de fato, encerrá-los. Essa decisão é um ato contínuo de fé e vontade, que exige renovação constante. Algo que não se resolve de forma definitiva em um quarto de hospital ou em uma cela de prisão. Por trás dessa postura há uma atmosfera de mistério, que dá a todo esse cenário uma textura muito mais densa do que os fatos frios revelam. O cardeal Robert Francis Plevour é o primeiro pontífice vindo dos Estados Unidos. Esse marco histórico tem sido muito analisado sob a ótica da geopolítica e da relação da Igreja Católica com a cultura americana. Debate-se o simbolismo de uma instituição sediada em Roma escolher um líder da nação que personifica o poder moderno. Contudo, nossa investigação revela o impacto pessoal dessa transição para o próprio homem. Criado em Chicago, ele abandonou seu país ainda jovem para atuar como missionário no Peru, vivendo por décadas em comunidades onde a distância entre a violência brutal e a fé inabalável nunca foi um conceito abstrato, mas uma realidade cotidiana e urgente. Em entrevistas concedidas antes de sua eleição surpresa, ele relembrou episódios marcantes de seu ministério na América Latina.
Foram momentos em que se sentou lado a lado com os sobreviventes de atrocidades quase impossíveis de suportar, onde lidar com a sobrevivência não era um debate acadêmico, mas um dilema cru que exigia respostas imediatas. Ao examinar a histórica relação entre o Papa João Paulo II e seu atirador, Mehmet Ali Agca, ele não o faz como um mero historiador. Ele age como alguém que frequentou salas repletas de vítimas e carrascos, pessoas desesperadas, tentando redescobrir como continuar vivendo após a tragédia. É esse olhar diferenciado que molda suas ações pastorais. Por isso, seu ato de se ajoelhar na praça pública esteve longe de ser uma encenação teatral para as câmeras. Aqueles que testemunharam a cena e relataram uma mudança drástica na atmosfera ao redor não estavam apenas usando metáforas vazias. Eles descreviam a sensação rara de presenciar um ato de profunda autenticidade humana. Gestos genuínos são escassos e possuem uma vibração muito diferente das encenações ensaiadas ou de protocolos milimetricamente planejados. A maioria das pessoas presentes na praça no dia 11 de maio não saberia explicar o real motivo por trás do ajoelhar de Leão XIV. Eles desconheciam a carta secreta recuperada dos arquivos vaticanos, as tensas negociações com a Turquia e os preparativos para a viagem a Fátima. Tudo o que viram foi um homem se prostrar sobre as pedras antigas, permanecer imóvel e, ao se levantar com uma expressão transformada, deixar a multidão em completo silêncio. O silêncio na Praça de São Pedro carrega um peso incomum, pois aquele é um local que raramente se cala. Trata-se de um espaço público onde ecoam vozes em dezenas de idiomas, misturadas ao bater de asas dos pombos e ao murmúrio distante do tráfego urbano de Roma. Quando um vácuo de quietude se abre de repente, como ocorreu naquela tarde, fica claro que algo imponente rompeu a barreira do ruído cotidiano. Leão XIV tinha plena consciência do silêncio que estava gerando. Ele não interpretou aquele instante como relações públicas aproveitando uma oportunidade de mídia, mas sim como um homem calejado por décadas de oração silenciosa, que sabe discernir com precisão a diferença entre um momento que tentamos forçar e um momento sagrado que nos é concedido pelo destino. Nas semanas que antecederam o conclave, ele mencionou em entrevistas a diferença entre a prece que nós elaboramos racionalmente e aquela que simplesmente nos alcança. Ele estava se referindo a essa mesma dinâmica existencial. Certos instantes são presentes divinos, e ele soube acolher aquela oportunidade sem hesitar. As engrenagens que ele ativou agora, a carta enviada para Assis, a iminente jornada até Fátima e a conclusão discreta de um processo iniciado por João Paulo II, revelam que há algo imenso adormecido nos arquivos e nas pedras daquela praça há 4 décadas e meia. Seria fácil demais rotular essa estratégia como mera autopromoção institucional ou uma tentativa de associar seu novo pontificado a uma das eras papais mais queridas e carismáticas da história moderna. Se você e eu analisarmos de perto, veremos que essa interpretação seria superficial e ignoraria a verdadeira engrenagem em movimento. Leão XIV está agindo estritamente como sacerdote e não como burocrata, diplomata ou chefe de Estado.
embora exerça todos esses papéis cotidianamente. Ele resgata a função sacerdotal em sua essência mais ancestral, o intermediário entre o plano humano e o sagrado, que aponta para as pendências espirituais do mundo e exige sua resolução. Concluir uma jornada é um processo muito diferente de apenas iniciá-la. O Papa João Paulo II deu o primeiro passo em uma tarde de dezembro de 1983, ao sentar-se diante de seu quase algoz, Mehmet Ali Agica, na penumbra de uma cela da prisão de Rebíbia, em Roma. O gesto inicial de João Paulo II foi extraordinário, mas o início de um processo não garante sua conclusão automática. Aquilo que foi semeado continua ativo no tecido da realidade, manifestando-se na figura envelhecida de Mehmet Ali Agica, na mente daqueles que buscam compreender o significado daquele encontro histórico e nas próprias pedras da praça que absorveram o impacto dos projéteis. No entanto, Leão XIV não busca finalizar essa história em nome do pontífice falecido, pois ele não pretende falar pelos mortos. Sua ambição é bem mais institucional e precisa. Ele age em nome da própria instituição papal, defendendo a tese de que a Igreja, como organismo vivo, não deve abandonar suas feridas históricas à própria sorte, provando que o perdão também possui uma dimensão corporativa. A premissa de que uma instituição inteira possa se ajoelhar é revolucionária por natureza. A imensa maioria das organizações modernas prefere calcular riscos, negociar termos, erguer defesas jurídicas e, quando muito, emitir pedidos formais de desculpa blindados por termos legais para mitigar prejuízos financeiros ou de imagem. Ver uma potência histórica realizar o que Leão XIV executou sobre aquelas pedras ásperas, um ato de profunda humildade litúrgica, sem aviso prévio e desprovido de qualquer publicidade imediata, foge completamente do comportamento padrão das corporações globais. Mas convém recordar que a Igreja Católica, em seus momentos de maior brilho, transcende a mera estrutura burocrática. Ela funciona como um corpo místico vivo, capaz de ações que instituições rígidas jamais conseguiriam emular. Amanhã, ele parte em direção ao Santuário de Fátima. O que ele carrega consigo e os atos que executará ao pisar em solo português vão adicionar um novo capítulo a essa intriga que mal começamos a decifrar. O simbolismo da data festiva, o aniversário do atentado e a mística bala incrustada na coroa mariana agora se cruzam com um fato extraordinário. Uma carta confidencial, escrita por um pontífice morto há 20 anos, transportada por seu sucessor, que ocupa o trono há pouco mais de um ano. Ele segue rumo ao local onde, em 13 de maio de 1917, uma jovem de 13 anos relatou ter visto a Virgem Maria. Desde então, as aparições, os segredos revelados, o milagre do sol e a tentativa de assassinato, exatamente 64 anos depois, tecem uma trama que continua sem desfecho definitivo. Leão XIV assume agora o papel de narrador desse misterioso enredo.
E nossa equipe de investigação acompanhará cada um de seus passos para relatar os desdobramentos. Antes de nos concentrarmos no amanhã, precisamos registrar um detalhe revelador ocorrido hoje. Horas após retornar da Praça de São Pedro, em 11 de maio, após passar 3 horas analisando documentos confidenciais no arquivo secreto e ditar a misteriosa correspondência, ele se recolheu na capela da Casa de Santa Marta para as orações da noite. Essa rotina imutável reflete sua disciplina férrea. Observadores próximos destacam que o turbilhão político e espiritual do último ano não abalou seu equilíbrio interior. Ele mantém horários rígidos para a oração diária, repousa em intervalos regulares e alimenta-se com extrema simplicidade. Sua estabilidade espiritual atua como uma viga sólida, capaz de suportar pressões extremas sem ceder. Durante a liturgia daquela noite, ocorreu uma leitura que havia sido determinada pelo calendário litúrgico há semanas, sem qualquer interferência de Leão XIV. Tratava-se do trecho do Evangelho de Lucas, em que Jesus, agonizando na cruz, clama para que o Pai perdoe seus algozes, pois eles ignoravam a gravidade de seus atos. Diante da evidente coincidência, o pontífice manteve seu habitual silêncio público. No entanto, um confidente posicionado ao seu lado na capela confidenciou que, no momento exato em que esse versículo foi pronunciado, Leão fechou as pálpebras lentamente e, ao reabri-las, exibia a serenidade de quem acabara de desvendar a resposta para uma indagação íntima que sequer formulara por completo. Esta é a crônica de um papa enigmático que se ajoelhou onde outrora balas rasgaram o ar, que resgatou um documento esquecido nos arquivos secretos do Vaticano, escreveu pessoalmente a um prisioneiro na Turquia e agora ruma a Portugal para cumprir uma missão que a Santa Sé se recusa a detalhar. Você e eu continuaremos acompanhando cada detalhe dessa jornada histórica passo a passo. Estaremos atentos a cada revelação nos bastidores do poder espiritual. Prometemos que os eventos que testemunharemos no Santuário de Fátima amanhã terão uma magnitude ainda maior do que o silêncio estarrecedor provocado naquela praça de Roma há 3 dias. A verdade está prestes a emergir e convidamos você a permanecer conosco nessa busca incessante.